Graça e paz para os amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma noite na presença do Senhor. Quero saudar os nossos irmãos que têm nos acompanhado sempre aqui, às terças e aos domingos, crendo que em breve tudo vai passar, tudo vai voltar ao normal e com certeza, breve, estaremos aqui na casa do Senhor, todos reunidos para a glória de Deus. Queria desde já dar um forte abraço ao nosso amado pastor Celso Esteves, que está nos assistindo. Deus o abençoe em nome de Jesus, tá, pastor Celso? Você toma uma benção em nome de Jesus. Queria também mandar um recado para o nosso baterista Vladimir, que hoje ele fez um contato com a minha filha, falando sobre que está havendo uma certa dificuldade em relação a assistir lá na sua casa. Eu fiz uma pesquisa, o Vladimir, pessoal da Colômbia, pessoal de Minas, estão vendo perfeitamente bem. Eu vou orar ao Senhor para que você aumente os megas aí da tua internet, em nome de Jesus, tá bom, babá? Um abraço em todos aí, em nome do Senhor dos Exércitos. Pois bem, sem mais sem menos, abra sua Bíblia nesta noite, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 15 até o versículo de número 22. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Falou comigo e irá falar com a igreja também, em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo de número 22. Amém, meus amados? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Oi, seu Paulo, Pai do Senhor, meu irmão. Deus abençoe o Senhor, tá bom? Deve ficar sentadinho aí. Oi, seu Paulo, afastado aí assistindo, bem afastado pode ficar, tá bom, meu amado? Pois bem, meus amados, 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo de número 22. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor nesta noite. Versículo 15 nos fala o seguinte: e era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não se podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugir hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Verso 17. Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus dois filhos, Rofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel durante 40 anos. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro, seu marido, morrera, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela:
não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Verso 21. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomado a arca de Deus. Amém, meus amados? Então, meus queridos, sempre aqui aos domingos e às terça-feiras, nós trazemos uma mensagem de vitória, para que Deus venha nos honrar, nos dar vitória. E o propósito é esse da igreja do Senhor, mediante tudo que vem acontecendo. Mas o que é interessante na palavra do Senhor é que ela nos mostra tantas vitórias que o povo de Deus teve, como algumas derrotas em algumas batalhas que o povo de Deus também teve e perdeu. E por que será que a Bíblia nos deixa relatar esses fatos? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado e por isso perderam algumas batalhas. E hoje aqui não é diferente. Hoje a mensagem realmente é uma mensagem que vai nos edificar, porém vai nos alertar. O que significa a palavra Icabô? A palavra Icabô significa que a glória de Deus foi embora. Eu quero falar que se nós não vigiarmos, a glória de Deus pode ir embora da nossa vida, sim, Senhor. Se nós fizermos o ABC das coisas erradas, infelizmente vai dar tudo para dar errado. Aqui eu sei que eu estou falando para muitas pessoas, e talvez as mulheres não entendam isso, mas os homens vão entender o que eu estou falando. Quando se tem um campeonato de futebol, os locutores, os comentaristas, aqueles times que estão ruins, eles falam assim, no início do campeonato, eles falam assim: olha, esse time está fazendo tudo certinho para cair, e acaba caindo. Má administração, mau empenho, quando vê, aquele time acaba caindo. E não é diferente aqui. Deus nos alerta para que nós não venhamos cometer erros que o povo do passado cometeu, e nós vemos a cair como aquele povo perdeu batalha, mesmo sendo de Deus perderam batalha. E o que significa que acabou? Mais uma vez, a glória de Deus foi embora. Esse texto que eu li é uma batalha que o povo de Deus, onde o sacerdote era Eli, e eles tiveram uma batalha contra os filisteus, e nessa batalha eles perderam, mas perderam feio, mesmo sendo de Deus. E o que nós vamos aprender com esta passagem no dia de hoje? Para nos alertar. Eu gosto muito da palavra do Senhor porque ela é tremenda, ela não esconde. Normalmente nós que somos humanos, às vezes nós escondemos alguma coisa assim que não foi muito legal. Não escreve isso aí não bota isso aí não. Só que a Bíblia não faz isso não. A Bíblia não esconde, nem omite os erros que o homem de Deus cometeu no passado, para que nós venhamos a não cometê-los. O próprio Jesus, né, poderia falar assim: não, quando escrever aí, ó, não escreve que Jesus escolheu Judas, não. Porque alguém pode falar assim: pô, mas como é que Jesus escolheu logo Judas? Não, ele fez questão de deixar registrado para a gente ter alerta. Jesus podia falar assim: ó, escreve aí, mas não coloca o nome de Judas não, porque eu escolhi o cara. Não, mas ele não fez isso. A Bíblia não omite os erros, né? Quem sabe se fosse eu, fosse o presbítero Alain, não escreve isso aí não, deixa aí a parte. Não, a Bíblia não, a Bíblia é diferente, meus amigos. Então vamos lá, vamos aprender nessa noite por que nós temos que vigiar para que a glória de Deus não vá embora da nossa vida. O texto que eu falei aqui, o texto que eu fui lido, estava na batalha, perderam a guerra, morreu no início 4.000 homens, depois no final morreu mais 30.000 homens. O nosso amado sacerdote Eli faleceu, os 2 filhos deles também faleceram nessa guerra, só desastre, só perda. E a mulher de Finés estava grávida, quando soube que seu filho e seu esposo tinham morrido, também faleceu.
E quando ela faleceu, ela começou a sentir as dores do parto antes de falecer. E ela nasceu um filho. E as mulheres colocaram o nome do filho Icabô, que significa a glória de Deus foi embora. Mas eu quero falar para você que a glória de Deus não foi embora, está na tua vida. Amém, meu amado? Amém. Amém? Amém. Mas é só um alerta para a gente vigiar e não cometer os erros que o povo de Deus naquela época cometeu. Porque senão a glória de Deus vai embora. Hoje, conversando com uma ovelha minha pelo telefone, e ela falou, mas fulano não vai na igreja, fulano não está na igreja. Eu falei, meu irmão, o que eu vou falar para você é forte, mas é verdade. E para a igreja todo mundo vai. Agora o negócio é compromisso com Deus. Na igreja, irmão, não está qualquer um. O fato de estar na igreja não ter compromisso com o Senhor. Outro dia eu até está aqui o pastor Flávio, foi muito engraçado isso, né, pastor Flávio? Entrou um cachorro aqui na igreja, gente. Ele estava aberto, o cachorro entrou. Falei, pastor Flávio, o cachorro ali, ele foi e soltou o cachorro, pastor Renato. Aí quando ele soltou o cachorro aqui, o cachorro deu uma volta e entrou pela outra porta. Eu falei, o cachorro querendo assistir o culto aí, ó. Aí pergunta que não quer calar. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então na igreja não está qualquer um, não. Agora o negócio é compromisso com Deus. Amém? Então vamos aprender aqui. Vamos ver os erros que aquele povo do passado cometeu, que fez com que a glória de Deus fosse embora, que o Senhor deixou registrado para que nós não viéssemos cometer os mesmos erros. Amém? Vamos lá. Está tudo aqui na palavra do Senhor. Eu queria que você, se você pudesse ir comigo, vários erros eles cometeram, mas eu separei só 4 por causa do tempo. E o que eu vou falar está tudo na palavra do Senhor. Capítulo 2 desse mesmo livro, 1 Samuel capítulo 2, versículo número 24 e 25. Olha, o primeiro erro que o povo de Deus fez no passado, que fez com que a glória de Deus fosse embora, e que se nós formos cometer esses mesmos erros, não adianta, na hora da batalha, a gente vai perder. Por quê? Porque a glória de Deus não vai estar conosco. Então vamos aprender nesta noite. 1 Samuel capítulo 2, do verso 24 e verso número 25. Olha que coisa interessante. Verso 24 fala assim: não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama, esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Verso 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Uma pergunta, mas aí depois vem assim: mas não ouviram a voz do seu pai. O sacerdote Eli, quando soube que seus filhos estavam fazendo coisas erradas, ele chamou a atenção dos seus filhos. Porém o texto fala que mas não ouviram a voz do seu pai. Primeira coisa que faz uma pessoa, meu irmão, perder a presença de Deus, a glória de Deus sobre a vida dela, se chama uma palavrinha que todos sabem, mas às vezes é difícil de cumprir: desobediência. Desobediência. O pai chamou a atenção: meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Agora o texto fala que mas não ouviram a voz do seu pai. Toda vez que nós desobedecemos, temos que estar preparados para as consequências. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, sacrificando, mas não querendo obedecer? E a palavra de Deus fala que sacrificar
não é melhor do que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. O grande rei Saul, presta atenção, ele começou a perder o seu reinado quando, ao invés dele obedecer a palavra do Senhor, ele quis o quê? Sacrificar. A palavra de Deus nos fala que Deus havia dado uma ordem através do profeta Samuel, presbítero Alain. Qual era a ordem? Saul, acaba com os amalequitas, acaba com o povo de Amaleque, não deixa ninguém, até os bois, as vacas, elimina tudo, tudo. Qualquer dia eu vou pregar sobre por que Deus mandou que acabasse, não deixasse um vestígio dos amalequitas, do povo de Amaleque. Pois bem, Saul não obedeceu, sacrificou. Quando Samuel chegou, depois da batalha, Samuel está conversando com Saul, aí ele escuta uns balidos de vacas, né? Aí ele perguntou, que barulhos são esses? Aí Saul fala, eu poupei os melhores gados lá para sacrificar a Deus. Meu amigo, na mesma hora o profeta foi tomado e falou, olha, não faça isso não. A ordem não era essa, a ordem era sacrificar tudo. E ali ele começou a perder o reinado. Meu querido, quantas pessoas estão em desobediência e a glória de Deus vai embora. Ele estava sacrificando, mas e aí? Uma pergunta, pastor Renato, que não quer calar nessa noite. Quantas pessoas na igreja sacrificam, mas não conseguem obedecer? Eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Eu não tenho nada contra monte, não, tá? Até porque, pastor Rubens, Ministério Bereano, sobe ao monte. Mas tem tantas pessoas dentro da igreja que sobe a monte, desce monte, só vive morando em monte, só sacrificando, mas não consegue obedecer sua liderança. Essa foi na canela, hein, pastor Flávio? Só vive no monte, mas não consegue enxergar uma liderança. Só vive sacrificando, mas não consegue obedecer o pastor. E aí? Eu já vi isso aí acontecer muito. Não, meu negócio é com Deus. E o pastor que Deus colocou na frente da obra. Então, meus amados, aprenda nessa noite. Os filhos de Eli, eles não obedeceram seu pai. Desobediência é uma coisa muito séria. Desobediência faz a glória de Deus ir embora. Eu já vi tanta gente desobedecer, bater de frente com liderança. Só se machucam, gente. Aprendam isso. Aprendam. O princípio de liderança é um princípio que Deus respeita. Toda vez que Deus vê alguém querendo passar por cima de uma liderança, sabe o que Deus lembra? Sabe o que Deus lembra? Lembra logo lá no céu. Quando Lúcifer quis passar por cima da liderança que era o próprio Deus. Só para você entender como desobediência traz consequências terríveis. Vocês conhecem a história de Sansão? Você sabe quando Sansão começou a perder a sua intimidade com Deus? Logo no início. A história de Sansão é muito bonita. Se você quiser, você anota aí, depois você lê na sua casa. Vai de Juízes capítulo 14, do verso de número 1 ao verso número 3. Sansão apresenta uma filisteia dos seus pais, né? Aí os pais de Sansão, quando olham aquela mulher filisteia, os pais de Sansão falaram assim: meu filho, por acaso no nosso meio não tem uma mulher bonita para casar com você? Não tem uma mulher do nosso meio que possa se agradar? Por que você vai procurar se casar com uma mulher filisteia, uma mulher que não tem pacto com Deus? Aí no verso 3, pessoal, em Juízes capítulo 14, verso 3, aí ele fala assim: mas não deu ouvido aos seus pais, porquanto a mulher filisteia era agradável aos seus olhos. Cuidado, meu irmão, nem tudo que reluz é ouro.
Tá cheio de gente andando de romanel aí, ó, e as bocas pensando que é ouro. Cuidado, gente. Quando Sansão não obedeceu seu pai, casou com a Filisteia lá, esse nome da Dalila, e o final da história vocês sabem. Desobediência. Algumas pessoas pensam que a força estava no cabelo de Sansão. Sansão, quando cortou os cabelos, ele perdeu a força. A força, gente, não estava no cabelo de Sansão. A força estava na obediência a ele não cortar o cabelo. Aí que está o segredo. Não era o cabelo dele, porque havia uma ordem que ele era nazireu, não podia passar navalha sobre sua cabeça. Havia um pacto. Era um pacto dele com Deus. Mas aí, o que aconteceu? As pessoas pensam que a força já estava no cabelo, não estava não. A força estava na obediência. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fala para o seu esposo, para quem está do seu lado aí nessa noite aí, na sua casa. Quer continuar com força? Quer continuar com a força de Deus? Obedeça a palavra do Senhor. Obedecendo a palavra do Senhor, a força vai estar contigo. Você não vai ser o He-Man, você não vai ser a She-Ra, mas você vai poder falar: eu tenho a força. Aleluia. Força de Deus, meu amado. Desobediência. Os filhos de Eli não deram ouvidos. Segundo tópico que faz com que a pessoa perca a glória de Deus. 1 Samuel capítulo 2. Isso é um pequeno seminário, tá bom, meus irmãos? 1 Samuel capítulo 2, do versículo 29 e versículo de número 30. Olha que coisa interessante. Pastora Marta Valéria, um abraço, companheiro. Deus te abençoe, tá, minha amada? 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 29 e verso de número 30. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Presta atenção, a palavra envelhecidos. A palavra envelhecido significa desprezados, largado à sua própria sorte. Lá no verso 29, no finalzinho, fala assim: porque honras mais a teus filhos do que a mim. É forte. Segunda coisa que faz com que uma pessoa, segunda atitude que faz com que uma pessoa venha a fazer com que a presença de Deus vá embora dela, meu amado, é colocar Deus em segundo lugar. Diz a Bíblia que os filhos de Eli: honra mais os teus filhos do que a mim. Aleluia, isso é muito forte. É muito forte. Deus, vou até falar uma coisa, vou falar uma, que não é bíblico, não está na, mas é bíblico. Deus não aceita segundo lugar. Deus tem ciúmes. Ou Ele é primeiro lugar na tua vida, ou Ele não é Deus na tua vida. Ou Ele é primeiro lugar na minha vida, ou Ele não é Deus na minha vida. Se você colocar Deus em segundo lugar, Ele fala que os que me honram, eu honrarei. Porém os que não me honram serão largados à sua própria sorte. Colocar Deus em segundo lugar é honrar mais as outras coisas do que a Deus.
Posso dar um exemplo? Bem prático, bem do dia a dia. As pessoas, dia de culto, é dia de você honrar a Deus. Domingo à noite é dia de você honrar a Deus. E quando nós trocamos um culto na casa de Deus por uma visita de alguém que chega na nossa casa, e às vezes a pessoa foi ali só para nos atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Chegou a visita, ó, estou indo para a igreja, quer ir comigo? Ah, não. Então, gente, não, porque a gente fica com medo de melindrar algumas situações, a gente acaba perdendo a comunhão com Deus. Trocar o culto a Deus com um jogo de futebol. Nada contra, meu amigo. Nada contra. Contra sim. Você que torce pelo Flamengo aí. Né? Mas tudo bem. Deus, ainda vou orar para você se converter, ser um tricolor abençoado. Mas não podemos trocar a hora do culto por um futebol. Não pode. Se não for culto, beleza, vai lá assistir o futebol. Mas na hora do culto, vou para a minha igreja em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Glória a Deus. Aleluia. Honrar, colocar Deus em segundo lugar, é na hora do dízimo. Ao invés de nós dizimarmos, separarmos a primícia para o Senhor, nós vamos pagar tudo. Se sobrar eu dou dízimo para a igreja. Porque Deus sabe, né? Meu amado, isso aí a gente está, sabe o quê? Colocando Deus em segundo lugar. Essas coisas todas, sabe o que é colocar Deus em segundo lugar? Filhos. Ih, pegou pesado, hein, pastor? Há pessoas que ora para ter um filho. Aí o dia que tem um filho, o filho tirará da igreja. Misericórdia. Isso acontece muito. A mulher não pode ter o filho, o varão não pode ter o filho lá, por causa de um problema. Aí ora, e Deus abençoa. Aí tem um filho. O filho nasceu. Aí aquele filho que a pessoa orou tanto para que ela pudesse ter, é aquele filho que agora, não posso ir hoje, está frio, está não sei o que, e aí, vai se afastando. É colocar Deus em segundo lugar. Aí como é que Deus vai nos honrar? A glória vai embora. Outra situação também, isso acontece muito no meio da juventude. Nossa, as meninas, os meninos, como namorado. Aí esse namorado fala assim, não vai para a igreja hoje não, Aí a pessoa começa a honrar mais o namorado do que a Deus. Sabe o que vai acontecer? Infelizmente, a glória de Deus vai embora. O texto que nós lemos, São Paulo. Diz o texto que honra mais os teus filhos do que a mim. Os que me honram, eu honrarei. Porém, os que não me honram serão envelhecidos. É o Senhor que fala. É para nossa reflexão nessa noite. Pastor, o senhor está batendo na igreja? Não, pelo contrário. Remediar é melhor do que entrar numa cirurgia para ser cortado. Se a gente puder evitar e passar por uma cirurgia, é melhor. Isso aqui é só para a gente vigiar nesse sentido. Se Deus colocou no meu coração, é porque Ele sabe que a igreja precisava ouvir essa mensagem. A gente está falando muito de vitória aqui, e é verdade. Mas olha só também, o cuidado que a gente tem que ter. Vamos lá. Terceira situação que faz com que a pessoa venha perder a glória de Deus. Capítulo 2, verso número 22. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. E agora é forte que eu vou falar, hein? Presta atenção. 1 Samuel 2, 22 fala assim: E era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Vou repetir. E era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres
que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Os filhos de Eli, dentro da casa do Senhor, ficavam em prostituição com as mulheres dentro da casa de Deus. Vou repetir: os filhos de Eli, dentro da casa de Deus, se prostituindo com as mulheres dentro da casa de Deus. É forte, ninguém está vendo. É no sapatinho, ninguém está vendo. Deixa eu contar um pouquinho de história de Deus para você, de Jesus. Um pouquinho só para você ficar atento. Quando Jesus começou a montar o seu ministério, ele começou a escolher os seus discípulos. Ele escolheu um discípulo chamado Felipe. Aí Felipe encontrou com Natanael e falou assim: Natanael, eu encontrei aquele que Moisés estava falando, é o mestre, é o mestre. Aí Natanael perguntou para Felipe: ele nasceu onde? Aí ele falou: lá em Nazaré. Vê alguma coisa boa de Nazaré? Felipe falou: vamos lá para você ver. Quando Natanael chegou perto de Jesus, Natanael falou para ele assim: tu me conheces da onde? Olha só, Natanael perguntou para Natanael perguntou para Jesus: o Senhor me conhece da onde? Jesus respondeu para Natanael: Natanael, quando você estava sentado debaixo de uma figueira, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto lá, rapaz. Olha só, isso é história. Diz a história que tinha uma figueira lá que Natanael gostava de ficar sentado debaixo daquela figueira. E Jesus, ninguém tinha visto ele sentado debaixo da figueira, mas Jesus tinha visto ele lá. Quer dizer, ele falou assim: antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto lá, Natanael. Ou seja, ele sabia que Natanael estava sentado debaixo daquela figueira. Ó, Jesus já te vendo debaixo dessa figueira aí, hein? Vou repetir, hein? Jesus te vendo debaixo dessa figueira aí, meu irmão. Sai debaixo dessa figueira em nome de Jesus. Para você ver. Depois Felipe, Natanael: oh meu Deus, tu és realmente profeta. É por aí. Abre o olho, Natanael. Glória a Deus. A mulher samaritana, Jesus no poço de Jacó, a Bíblia diz que ele estava cansado do caminho, senta lá perto do poço. Aí vem a mulher tirar água. Ele fala: me dá um pouquinho de água aí. Aí a mulher fala: mas o poço, aí houve um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, está em João 4. Aí diz o texto que ela pede água e ele fala assim: olha, eu tenho uma água para te dar, e aquele que beber desta água nunca mais vai ter sede, porque dele vai fluir rios de águas vivas. Ela falou assim: poxa, eu quero dessa água. E Jesus falou: vai lá e chama o teu marido. Aí ela falou assim: mas eu não tenho marido. Aí ele falou assim: disseste bem, porque você já tiveste 5, e o que você está agora também não é teu marido. Como é que o senhor sabe disso? Meu amado, Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Não adianta na igreja se passando uma coisa e lá fora ser outra. Diz o texto aqui que os filhos de Eli estavam se prostituindo com as mulheres dentro da tenda do Senhor. Vamos nos vigiar, meu. Todo mundo pode não ver. As pessoas podem não te ver fazendo as coisas erradas, mas Deus está vendo. Deus viu Felipe, Deus viu Natanael debaixo da figueira, quando ele pensava que ele não estava sendo visto por ninguém. Deus, quando conversou com a mulher samaritana, ela já estava no 6º marido, e ela não tinha falado para ele. Ele sabia que ela tinha passado por 5. Deus está vendo tudo, meu. Não adianta fazer nada escondido de Deus. Um dos atributos do Senhor é a onisciência.
Ele sabe de tudo. Para que nós não venhamos perder a glória de Deus, vamos obedecer, vamos colocar Deus em primeiro lugar e fugir da prostituição. Amém, meus irmãos? Quarta situação que fez com que o povo de Deus naquela época perdesse a glória de Deus, perdesse a batalha, perdesse a luta. Sabe o que é? Vamos comigo aí, por favor. Capítulo 2, verso 17. 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Fala assim: era, porém, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Repetir. 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Era, porém, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ó, meu amado, o que faz a glória de Deus ir embora da vida de uma pessoa é simples, é uma coisa chamada pecado. Diz o texto que era, pois, muito grande o pecado dos filhos de Eli. Não adianta. O pecado faz com que a glória de Deus vá embora da nossa vida. Deixa eu contar a história da Bíblia e vamos trazer para a nossa vida. O que a gente pode usar de praticidade para a nossa vida? Vou contar a história de um homem chamado Balaque e Balaão. Diz a história em Números 22. Balaque, rei dos Moabitas, está com um problema. Qual o problema que ele tem? Ele vai enfrentar, sabe que ele tem que enfrentar o exército do povo de Deus. E ele conhece a força do exército do povo de Deus. E eu não quero entrar aqui na briga de Balaão com a mula. Não vou entrar nessa questão. Vou até passar por ela, mas não vou ficar nela. Balaque, rei dos Moabitas, está com um problema muito grande. Precisa vencer o povo de Deus. E ele sabe que existe um homem chamado Balaão, que tudo que Balaão fala acontece. A Bíblia nos relata que Balaão era um homem, era uma pessoa de Deus. Mas aqui nesse Balaque pega Balaão numa situação meio difícil, não sei, devia estar passando por uma situação. E Balaão e Balaque, rei dos Moabitas, sabe que tudo que aquele homem fala acontece. Então ele vai até Balaão. O interessante, você já viu alguma criança com o nome de Balaão? Não tem. Você vê com Maria, com Pedro, João, José, Tiago. Mas Balaão, porque Balaão nos remete a um péssimo exemplo de alguém que um dia foi de Deus e a glória de Deus foi embora da vida dele. Porque tudo que Balaão falava acontecia, era um profeta de Deus. Mas aí Balaque oferece algumas situações para ele, oferece algumas vantagens. No início ele recusa. E ele vai até Balaque e fala: Balaque, não tem jeito, não vou fazer o que você quer. Mas Balaque ele acaba cedendo. E diz a palavra que quando ele vai com a mula, aí eu vou entrar na questão da mula. Quando a mula vê um anjo e ele não consegue ver aquele anjo com uma espada de fogo, ele que tinha intimidade direta com Deus, agora ele não consegue mais enxergar. Por quê? Porque o pecado tira a visão espiritual. Quando o anjo se apresenta na frente da mula, a mula vê o anjo, mas ele não consegue mais ver, porque já está com o coração negociado com Balaque. Aí tem aquela luta lá do anjo, com a mula para um lado, a mula para o outro, que quer passar e não consegue, vocês conhecem a história. Mas eu quero me referir mais em Números, quando o anjo, quando ele viu o anjo, que ele se apresenta para o anjo, sabe o que o anjo fala para Balaão? Fala assim: Balaão, hoje eu não estou vindo aqui como teu amigo, hoje eu estou aqui como seu adversário. Ó.
Misericórdia. Hoje eu estou aqui como seu adversário. Isso é muito forte, né? Alguém que viu o anjo, toda vez o anjo estava ali e agora está como seu adversário. Sabe o que é isso? Pecados. Pecado. Olha, a Bíblia só relata 3 livros que falam sobre Balaão. Em Reis fala que Balaão começou um caminho bom e depois entrou para um caminho errado. A Bíblia fala sobre isso. Está lá em Reis, que Balaão, perdão, não é Reis não, é Pedro. 2 Pedro fala sobre isso, que Balaão pegou o caminho errado. 2 Pedro capítulo 2, verso 15 fala sobre isso. Você começou bem, mas depois tu desviou o caminho. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o caminho de Balaão. Depois, em livro de Judas, que só tem um capítulo, Judas 11 fala sobre, compara o caminho de Balaão ao caminho de Caim. Olha só, hein? Que forte, né? Alguém que um dia foi de Deus, pecado. Vamos lá? Outra passagem também, Apocalipse, fala também sobre o caminho de Balaão, doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? Apocalipse 2,14. Sabe o que é? Deixa eu explicar para vocês. Balaão, tudo quando ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, o povo era abençoado. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus abençoa não tem como ser amaldiçoado. Amém? Aquilo que Deus abençoa não tem como ser amaldiçoado. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Agora tem um detalhe. Balaão sabia que o povo estava forte, mas Balaão deu instrução a Balaque como é que ele ia destruir o povo de Deus. Sabe como? Ele começou a orientar Balaque. Falou assim: Balaque, coloca ídolo no meio do povo de Deus. Balaque, começa a botar mulher bonita lá, mulher de outras terras, para eles se prostituir. Sabe por quê? Quando o pecado entrar, eles vão ficar fracos, Balaque. Quer dizer, Balaão deu instrução direitinho, mamados, de como é que ele ia fazer, como é que tinha que fazer para que o povo ficasse fraco. Outras palavras, Balaão falou para Balaque: faz o povo pecar, que eles vão perder a força. Olha só, meu. Não adianta, meu irmão. Se a gente estiver pecando, a gente perde a força. Se estiver em pecado aí direto, perde a força. Foi o que Balaão falou para Balaque: Balaque, bota umas mulheres, bota umas meninas bonitas aí, ó. Bota uns homens sarados aí no meio do povo de Deus aí. Enfia ídolos para eles adorarem. Vão começar a pecar e vão ficar fracos. Com fraco você vence. Eu não sei quantos estão me ouvindo que são militares. Num quartel, você sabe um dos lugares que nossa guerra que eles mais vigiam, toma conta? Sabe onde é que é? Suprimento de água. Todo quartel, né, tem uma caixa d'água que supre todo o quartel, tem uma guarda ali. Por quê, pastor? Porque se alguém botar um veneno na água, vai botar toda a tropa doente, e tropa doente não consegue guerrear. Imagine uma tropa guerreando, todo mundo com dor de barriga. Para pensar. A tropa fica fraca, ela está doente. E nós somos de Deus. Pecado entrou, ficamos fracos, estamos doentes. O que acontece? Glória de Deus vai embora, pastor Flávio. Então, meus amados, cuidado com o pecado. Faz com que a gente venha a perder a força, perder a glória de Deus. Davi, um homem que guerreou, um homem cheio de força, de poder de Deus. Tem um texto lá na Bíblia que Deus falou: não conta o povo. Ele foi fazer contar o povo, porque ele achou que ele era muito, que quem fazia a obra era ele. Ele contou o povo de Israel. Aí quando ele contou o povo de Deus, Israel tinha 1.100.000 homens, 1.100.000 homens. Judá tinha 470.000 homens. Deus falou: não era para tu fazer isso. Aí o profeta chegou para ele e falou: ô Davi, vou te dar 3 opções. Vou te dar 3 opções. 3 anos de fome, 3 meses que os teus inimigos ficam no teu pé aí, no teu calcanhar aí, ou 3 dias da espada de Deus sobre a vida do povo.
Davi não era bobo, Davi. Eu caí na mão de homem, eu caí na mão de Deus. Escolheu 3 dias, cair na mão de Deus. Em 3 dias, 70 mil pessoas morreram. Sabe como elas morreram? Ei, deixa eu falar um negócio para você. Sabe o coronavírus que está aí? Ah, isso é coisa do diabo. Lógico, Deus, permissão de Deus. Mas olha só, o texto lá em Crônicas fala que foi Deus que enviou a peste e matou 70 mil de peste. Por causa de quê? Pecado. Meu amado, está acontecendo no mundo, sabe o que é isso? Pecado das pessoas. Pecado em todo o nosso mundo. Aí Deus permite isso aí. Mas a oração do justo pode muito seus efeitos. E hoje, vamos orar aqui e Deus vai nos dar a vitória. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Aleluia! Agora, daqui a pouco eu vou fazer um lanche. Agora, meus amados, o grande problema, eu até anotei aqui, ó. O grande problema foi igual Sansão. Olha só que coisa interessante. Sansão. E Sansão serve muito para a nossa reflexão. Sansão. A Bíblia fala, olha o que eu vou falar para você. Toda vez que falava assim, vem um filisteu, Sansão saía e matava todo mundo. Aí Sansão ia descansar. Daqui a pouco só falar assim, os filisteus estão voltando. Aí Sansão vinha com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Aí Sansão peca. Sansão conta seus segredos para quem não era para contar. Aí alguém gritou assim, os filisteus estão chegando. Aí Sansão falou, eu vou lá e vou destruí-los. Agora o texto é muito forte. O texto fala assim, só que Sansão não sabia que Deus não era mais com ele. Juízes capítulo 16, verso 20, depois você vê na tua casa. É bem claro. Quando ele sai para a guerra e fala, eu vou lá, já destruí 1, 2, 3, vou destruir a 4ª vez. Mas a Bíblia fala assim, só que Sansão não sabia que Deus não era mais com ele. Em outras palavras, Sansão não sabia que a glória de Deus não estava mais sobre ele. Resultado, os olhos de Sansão foram arrancados, foi levado cativo e prenderam ele com algemas de bronze e ele ficou rodando Silo na prisão. Um homem cheio da unção de Deus virou bobo da corte. Que foi isso? Pecado de desobediência lá no início, quando não quis obedecer aos seus pais. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema, pastor Flávio? O nosso problema é que as pessoas fazem tudo errado e continuam falando, ah, está tudo bem comigo, não aconteceu nada. O problema está aí. Faço tudo errado, compro e não pago, dou volta em todo mundo, sou desonesto, traio minha família, traio minha esposa, traio meu esposo, ninguém está vendo. Estou traindo, estou fazendo, estou dando volta na praça, estou fazendo tudo isso, sou cristão. E continuo o quê? Orando, Deus me abençoando, continuo fazendo, profetizando. Sabe o que é isso? É misericórdia de Deus na minha e na tua vida. Até o momento que chega o quê? O acabou. E o acabou significa, sabe o quê? A glória de Deus indo embora. É forte, né? Mas eu não estou aqui para acusar nenhum de vocês. Não. Longe disso. É apenas para a nossa reflexão, para a gente não cometer os erros que aquele povo cometeu no passado. Porque senão a glória de Deus vai embora também na nossa vida. A verdade é essa. Deus não tem peixinho. Sabe que é peixinho, né? Que é a pessoa que a gente estima. Não, Deus não tem não. Deus tem aliança com as pessoas justas, fiéis, sinceras. Amém? Qual é a finalidade dessa mensagem? Existem 3 tipos de pessoas, irmãos. Eu costumo falar aqui na igreja, 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas burras.
as inteligentes e as sábias. Pessoas burras são as pessoas que nunca aprendem. Nunca aprendem. Já viu uma pessoa de idade que nunca aprende? Já viu? Mesmo eu. Pessoa inteligente aprende com seus erros, mas sofre consequências. Eu, pastor Rubens, aprendi com meus erros. Tenho uma deficiência física. Por quê? Aprendi com meus erros. As consequências. E quem é sábio? É o burro, que nunca aprende. O inteligente aprende com os erros dos outros. E o sábio, não melhor, o inteligente aprende com seus próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então hoje a minha finalidade é que você seja sábio, que eu venha ser sábio, que nós venhamos ser sábios para aprender com os erros do povo do passado, para que o Icabô de Deus não venha sobre a nossa vida, para que o Ebenezer de Deus sim venha sobre a minha, sobre a tua vida, que você possa falar que até aqui nos ajudou o Senhor. Dá uma glória a Deus na tua casa, meu irmão. Aleluia. Amém?